Oi, gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de quinta-feira, 5 de setembro de 2024. Quem me acompanha diariamente sabe que eu não sou adepto aí de título sensacionalista, de bomba, urgente, enfim. Mas não podemos negar que nessa quinta-feira, nesse finalzinho, nessa reta final de quinta-feira, tem aí uma bomba, ou melhor, uma dinamite explodindo contra o regime Lula na imprensa e nas redes sociais. Eu tô deixando bem claro aonde, porque, de acordo com as notícias aí, nos corredores de Brasília, isso aqui nem é tão novidade assim. Para quem não está entendendo sobre quem eu estou dizendo, é sobre esse cidadão que está na foto aqui ao lado, do padre da esquerda. Estamos falando aqui dos ministros dos direitos dos manos, Silvio Almeida. Esse senhor aqui, que eu achei essa foto, inclusive, bem legal, para ilustrar, para trazer aí para quem não conhece, para quem não tem boa memória de quem é o ministro. Bom, sem mais delongas, deixa eu entrar aqui na manchete principal aí que trouxe todas as outras repercussões em cima. Guilherme Amado pelo Metrópolis, às 5h54 da tarde, publicava. Ministro dos Direitos dos Manos, Silvio Almeida, é acusado de assediar mulheres. E não é assim o povão que a gente está falando. Dentre elas, a própria ministra do Lully, Daniele Franco. Denúncias chegaram ao Me Too Brasil, organização que acolhe vítimas aí de violência. Vou evitar que falar as palavras para tentar deixar esse vídeo sem ser tema sensível. Enfim, Silvia Almeida e Aniele Franco não comentaram. Agora eu vou trazer aqui vários recortes para ir direto ao ponto e depois eu vou trazer o Nicolas. Melhor, não tem ninguém melhor do que o Nicolas, que já avisava sobre esse cidadão algum tempo atrás, falando também um pouquinho sobre isso. Bom, a manchete começa aqui com um textão e aí na sequência eles trazem aqui uma informação já bem interessante. A coluna apurou com 14 pessoas, ou seja, não é uma pessoa que está dizendo. Eles vão tentar taxar isso aqui como fake news, como desinformação, como discurso de ódio, mas preste atenção. 14 pessoas, entre ministros e assessores do governo e amigos de Aniele Franco, como teria ocorrido aí o suposto episódio de assédio à NL, que incluíram toque nas pernas da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além de o próprio Silvio Almeida supostamente ter dito a Aniele expressões chulas com conteúdo sexual. Todos os episódios teriam ocorrido no ano passado. E aí vem mais textão. Dá uma olhada aqui no tanto de informação que tem. Pois bem, aí na sequência, eu já vamos partir aqui para outra manchete agora do Igor Gadelha, que traz alguns relatos interessantes. Denúncia de assédio de Silvio Almeida contra Aniele já circulava no regime Lula. Coisa começa a ficar interessante no decorrer do tempo. Ministro de Lula, ouvido pela coluna, admitem já ter ouvido relatos de suposto assédio de Silvio Almeida contra Aniele. Ou seja, hoje foi divulgado, mas Lula já sabia. E não só Lula, alguém já deve estar se perguntando, né? Mas a Janja? Calma, que tem informação da Janja nisso tudo também. Enfim, já circulava aí há meses entre outros integrantes do primeiro escalão do regime Lula. A coluna conversou nessa quinta com pelo menos 4 ministros do governo e auxiliares diretos de Lula, e todos afirmaram que já tinham ouvido os relatos aí do suposto comportamento inapropriado de Silvio Almeida contra Aniele. O assunto já chegou há cerca de 15 dias à cúpula da Controladoria Geral da União, a CGU. Então, temos aqui essas informações, já que a gente dá para deixar bem escancarado. E aí vem Mônica Bergamo soltando aqui uma informação que aqui mostra a hipocrisia da esquerda. Vai vendo o nível. Ministra Aniele Franco relatou o assédio de Silvio Almeida a integrantes do governo Lula. Ela optou pelo silêncio público para não prejudicar o governo. O ministro nega com absoluta veemência as acusações. Só nesse subtítulo aqui tem tanta informação que a gente tem que ficar esperto que, olha, para não ferrar Lula, eles encobrem crime de assédio. Assédio é crime. E aí, a própria Mônica Bergamo, a própria Folha de São Paulo já... Peraí, vamos ouvir agora a versão do ministro. Engraçado, né? Que quando era com o governo Bolsonaro, se isso aqui fosse da época do governo Bolsonaro, com algum ministro de governo Bolsonaro, nó!
o Brasil já estava na Terceira Guerra Mundial, fácil, fácil. Mas aqui não. Já até foram procurar o que o ministro tem para dizer. Enfim, procurada pela coluna em junho, estamos em setembro. Em junho, Aniele não confirmou nem negou o episódio, impedindo que o caso viesse a público já naquela época. Vai vendo! De acordo com os seus interlocutores, a ministra não queria transformar o caso em escândalo público para não prejudicar o governo Lula. Olha só quem poderia imaginar. Enfim, e aí tome-lhe mais textão com muita informação por aqui. Mas enfim, isso aqui é a parte principal. Estou mostrando para vocês aqui que tem coisa aqui que, olha, interessante. E aí na sequência vem Malu Gaspar, assédio na esplanada. Planalto foi alertado sobre denúncia de Aniele contra Silvia Almeida. Entre as vítimas estaria a ministra da Igualdade aí, caso mobilizou ministros, e a primeira cuidadora Esbanja da Silva. A equipe da coluna apurou com 3 fontes do governo que a própria ministra conversou sobre o assunto com Janja e os ministros de Secretaria de Relações Internacionais aí, o Padilha e o Vinícius Carvalho da CGU. Interessante. E cadê a Janja expondo? Cadê toda a repercussão? Precisou que uma organização denunciasse? Hipocrisia, a gente se vê por aqui. E aí, tome-lhe mais textão. Bom, agora para resumir tudo isso e deixar bem desenhadinho, o Nicolas fez um vídeo bem interessante que eu quero trazer para vocês. Porque há meses o Nicolas já alertava sobre esse cidadão e ainda era taxado, né, como alguém que estava desrespeitando, com um discurso de ódio contra o cidadão aí. Ouçam aqui o que o Nicolas trouxe para nós. Senhores, nada como um dia após o outro. Olha só, vocês lembram que eu falei, né? Que esse vagabundo aí, eu falei, ó, sua voz aveludada não engana o Brasil. Porque os caras da esquerda, eles são mestres em propaganda, né? Eu tenho meu temperamento, de fato, mais afinco. Muita gente fala, nossa, Nicolas, talvez você tenha que ser um pouco mais equilibrado. Mas com gente desse tipo aí, não tem como ter equilíbrio. Dá só uma olhada nessa manchete aí. Pois é, até com a Aniele Franco, hein? Oh, imagina se isso é com o ministro do Bolsonaro. Imagina se isso é comigo. Imagina se tem qualquer tipo de denúncia dessa contra um bolsonarista. Meu irmão, era a Terceira Guerra Mundial, matéria no Fantástico. Eu duvido que eles vão dar a devida repercussão pra isso. Alô, feministas, cadê você? Cadê as passeatas, né, dos petistas aí fazendo manifestação pra derrubada do ministro que assedia mulheres, segundo a reportagem? E cadê? Claro que não vai ter, porque vocês são um bando de hipócritas, mas eu avisei, ai... É muito bom estar do lado certo. Ou seja, se isso aí proceder e for verdade, quer dizer que o ministro dos Direitos Humanos do Lula, ele assedia mulheres. E ele, negro, que defende os negros, estava assediando uma negra, que é a Aniele Franco. Mas para a esquerda, nada disso importa. Afinal de contas, o problema não é o assédio, é quem assedia, não é mesmo? Mas eu avisei. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, ministro. Da forma como o ministro fala, parece que ele é ministro dos Direitos Humanos da Suíça. Dinamarca. Poxa, ministro, mais uma vez, tua fala aveludada não consegue esconder a realidade. Ah, porque o Ministério dos Direitos Humanos está ao lado das vítimas. Que vítima? Que violência vocês estão combatendo? Ou pessoas vocês estão ajudando? Você acha que o brasileiro realmente cai nessa balela? Eu sei que durante muito tempo vocês não tiveram oposição aqui. Era tudo novo isso para vocês. Porque vocês dominaram, né, o país e nunca teve alguém para falar o contrário. Mas isso é um mínimo. Por muito menos eu sou acusado de golpista. Por muito menos deputados dessa casa, somente por serem opositores do teu governo, nós somos chamados de genocidas. Ou seja, o que o senhor espera de que a população brasileira o acuse? Do senhor ser inocente? Ó, o senhor deve ser um lírio do campo mesmo. Porque afinal de contas o deputado não pode nem lhe fazer uma pergunta que o senhor se sente sensível e não pode responder e acha que ele está fazendo insinuações ao senhor. Por favor, tenha postura de ministro de Estado. O senhor não é ativista. Pelo menos não deveria ser. O senhor não deve ter uma postura de presidente do DCE. Por mais que o senhor tenha essa postura, o senhor é ministro de Estado. E pode ter certeza que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai expor a verdade e a tua fala aveludada não consegue enganar o Brasil mais uma vez. Obrigado, ministro. Volte sempre. Ai. Tá aí, ó. Videozinho do Nicolas expondo toda a hipocrisia. E o melhor são os comentários. Até o assédio deles é relativo, eu acho que isso daqui é o principal. Até o assédio é relativo, não importa
o que tá acontecendo e sim quem. Imagina, né? Se fosse Nicolas, se fosse Gayer, se fosse Polon, se fosse, sei lá, qualquer figura da direita. Compartilhe essas informações, porque canal de TV algum vai expor isso aqui na realidade. Preparem para o show de manipulações, contorcionismo, malabarismo, o que vocês quiserem achar que seja amanhã nos canais de TV. Mas a verdade, ninguém vai conseguir esconder por muito tempo e a gente já traz aqui de cara para vocês. Curta, comentem, compartilhe se você quiser me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento. E do lado, ó, tem o QR Code, abaixo tem a chave Pix, você pode sempre colaborar aí também financeiramente com o nosso trabalho de expor a hipocrisia diária da esquerda. Deu ruim para eles. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.